coordenador de Articulação Internacional e Políticas Públicas do GIF, e queria agradecer a presença de todas, todos e todas aqui a essa mesa. Nós vamos dar início, então, ao painel ISP com e para as juventudes, no 13º Congresso do GIF. Esse é um painel que nos traz muita alegria, porque, como foi falado lá na abertura, né, esse ano o GIF abriu um edital de propostas de painéis para os associados poderem sugerir temas, sugerir composições de painéis, temáticas. E um dos nossos grandes estímulos era que os nossos associados se juntassem a fazer propostas. E que não fosse uma proposta de um ou outro apenas, mas que sintetizasse interesses comuns. E esse é um painel proposto pela nossa rede temática de juventudes. O GIF, para quem não conhece, tem na sua estrutura de funcionamento algumas redes temáticas, né, que discutem assuntos específicos de interesse de vários associados, pensando como a filantropia brasileira e o investimento social privado pode compor, pode colaborar e pode construir processos comuns a partir dos seus projetos, das suas atuações, dos seus territórios de atuação. E essa é uma das nossas redes temáticas que não só se reunido e construiu um processo muito interessante nesses últimos anos, apesar de ter ficado um pouquinho parada aí no final do ano passado. A gente quer que a gente volte com força com a rede, mas também produziu. E esse painel também é um momento de muita alegria para nós, que é o lançamento desse material que está nas mãos de vocês, que estão aí nas cadeiras, que é um guia do investimento social privado com e para as juventudes. Então, muito feliz de estar com todas e todos e todas aqui, e esperamos que seja um painel fantástico à altura do material que a gente produziu e das organizações que compõem a nossa rede temática. Então, para apresentar os nossos e nossas painelistas e começar os trabalhos, porque a gente já está um pouquinho atrasado, mas não se preocupem, a gente só vai sair daqui na hora do coquetel, então vai dar tudo certo. Esse painel está composto pela Larissa da Silva Fontana, do Em Movimento, que vai ser a nossa mediadora também no painel de hoje, pela Carla Francischetti, pela Nayara Basoli, da United Way Brasil, pela Júlia, da Fundação Otacílio Coser, pela Rafaela Canella, da Fundação FEAC, e pelo Marcelo Bentes, da Fundação Roberto Marinho. Todas essas organizações atuaram e atuam diretamente na nossa rede temática, nesses processos que eles vão contar para vocês muito melhor do que eu. Então, sem mais delongas, queria passar para a Larissa e desejar a todos, todas e todos um ótimo painel. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, estou muito feliz, né? Nós do Em Movimento estamos muito contentes de estar aqui conduzindo esse debate. Vou começar me apresentando e, para fim de acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou a Larissa Fontana, eu tenho 27 anos, sou uma mulher parda, estou com os meus cabelos trançados, usando um óculos preto quadrado. Eu estou vestindo uma blusa vermelha, uma calça bege e um sapato preto e branco. Atualmente, eu ocupo a posição de secretária executiva do Em Movimento, que é uma organização que trabalha com mobilização de rede, produção de dados e comunicação estratégica voltada para a defesa das juventudes. A gente está pensando a garantia de direitos, a participação social das juventudes, o desenvolvimento pleno dos jovens no Brasil. Em 2021, junto com o Pacto das Juventudes pelo ODS, a gente realizou o Atlas das Juventudes, que é uma das maiores plataformas de dados, evidências sobre o trabalho com juventude no nosso país, né? E nos últimos anos, junto com a Fundação Roberto Marinho, a gente vem coordenando a rede temática de juventude aqui do GIF. Bom, eu estou aqui com um time de especialistas, né, que atuam com juventude nas suas organizações, porque a gente considerou que era muito importante a gente trazer para esse congresso... Espera aí, que muita coisa para segurar. Uma discussão que a gente vem fazendo nas nossas organizações e nos nossos projetos, que é a democratização do acesso do investimento social privado pelas juventudes, especialmente pelas juventudes periféricas, pelas juventudes negras, indígenas e quilombolas, que são os jovens que estão às margens dos direitos básicos, né, que são os que mais têm dificuldade de acessar a garantia de direitos básicos, mas que, mesmo assim, e a gente tem visto isso a partir das nossas organizações, são os jovens e as organizações de juventude desses grupos mais vulneráveis, né, que vêm desenvolvendo inovações políticas e sociais que poderiam ser muito potencializadas pelos recursos da filantropia e do investimento social privado. A gente decidiu fazer isso, né?
para mim? Obrigada, Nai. Pode passar. A gente decidiu fazer isso a partir do lançamento desse material que vocês estão aí, né, nas cadeiras, que é o Guia de Diretrizes, Estratégias e Boas Práticas de Investimento Social Privado para e com as Juventudes no Brasil. Um material que a gente desenvolveu dentro da rede temática de juventudes ao longo de 2024, com um conjunto de organizações que acredita que a juventude é uma força política que precisa ter prioridade nos investimentos públicos e privados. Então, a gente está pensando, dentro da rede temática de juventude, né, como é que a inclusão social, política e profissional dos jovens pode contribuir para a construção da justiça social, racial e ambiental do Brasil, não só para as juventudes, mas para toda a sociedade. A gente está falando de uma discussão intergeracional a partir dessa força política que é a juventude, né? Então, a gente construiu esse material com um grupo de organizações, de lideranças jovens, que é um material acessível, didático, que vai pensar algumas dimensões dessa relação entre o investimento social privado e as juventudes, para que esses recursos e a destinação desses recursos seja mais efetiva. Pode passar. E aí, antes de começar a dialogar um pouco com os nossos painelistas aqui, né, eu queria contar um pouco para vocês como é que foi o desenvolvimento desse material. A gente se reuniu ao longo de 2024, né, e pensou que era importante que a gente tirasse um guia de investimento social privado em juventudes, que a gente construísse esse material a partir das experiências e das reflexões conjuntas que a gente vinha desenvolvendo na rede temática de juventude já há alguns anos. A gente distribuiu, então, a gente trouxe o pessoal da Transverso Assessoria, que conduziu esse processo, e a gente fez uma metodologia que envolveu uma análise documental a partir das referências que as nossas organizações trabalham no cotidiano e as referências que foram indicadas pelas lideranças jovens que fazem parte, né, do comitê gestor do guia. A gente fez entrevistas com especialistas a partir das dimensões que eu já vou apresentar para vocês. E a gente também fez entrevistas com os gestores das organizações investidoras. A gente achava que era importante ouvir tanto as juventudes, os desafios que as juventudes enfrentam no acesso ao investimento social privado, mas também os gestores que estão tanto fazendo a organização, a condução de projetos para atuar com juventude, quanto gestores de organizações que financiam projetos para a juventude. Então, nesse QR Code, além do... Vocês podem acessar o guia, né, mas a gente ficou muito feliz que teve a versão impressa para vocês acompanharem conforme a gente vai discutindo aqui. E a gente fez esse processo, então, ao longo de 2024, chegando nesse material que vocês estão vendo hoje. O guia foi realizado, então, pelo Inmovimento, pela Fundação FEAC, pela Fundação Roberto Marinho, pelo GIF, pela Fundação TID Setúbal, pelo Juventudes Potentes, que é o programa da United Way Brasil. Pode passar, Nai. Obrigada. E aí, como é que a gente estruturou esse material? Conforme vocês forem folheando, né, esse guia, a gente definiu 5 dimensões da relação entre o investimento social privado e as juventudes. Essas dimensões não são as únicas possíveis para se estudar essa relação, mas são as dimensões que mais apareceram, tanto nos referenciais bibliográficos, na produção de dados, quanto nas entrevistas dos especialistas com os quais a gente discutiu. A gente entendeu, né, que para garantir a efetividade do investimento social privado, a gente precisava considerar, então, a experiência de vida dos jovens, né, as diferentes trajetórias de juventude e os múltiplos aspectos que vão construindo as desigualdades que os jovens enfrentam na sua realidade. A gente entendia também que, para fazer um investimento com qualidade, a gente precisava considerar a relação dos jovens com seus territórios e o modo como eles se organizam nesses territórios, como eles pensam as suas comunidades, mas também trazendo para a discussão algo que provavelmente vocês já ouviram em outras mesas, que é a desigualdade regional no acesso ao investimento social privado. A gente vai trabalhar também com a perspectiva da dimensão da diversidade, pensando como a gente precisa construir lentes interseccionais para avaliar os desafios que as juventudes enfrentam, olhando para como é que as dimensões de gênero, raça e território se articulam, produzindo violências e exclusões bastante complexas. A gente também vai olhar um pouco para o recurso, tanto para as dificuldades de acesso ao recurso por parte das organizações, quanto para o modo como o recurso vem sendo distribuído e como isso é feito. Então, a gente vai olhar para essa dimensão também. E, por fim, a dimensão das políticas públicas, né, trazendo para a discussão
essa relação que deveria, pelo menos, ser incontornável, que é o fato de que a garantia de direitos, a gente pode contribuir com essa garantia de direitos, mas o principal responsável por garantir que as juventudes tenham os direitos básicos efetivados no seu cotidiano é o poder público. Pode passar. E aí, gente, queria compartilhar um pouco com vocês, um pouco dessa dimensão da experiência de vida dos jovens, né? Nessa dimensão, a gente olha um pouco para os dados que vão mostrar como as violências que as juventudes vêm enfrentando, elas se articulam em diferentes setores da sociedade. Ou seja, quando a gente olha para os jovens que estão nas camadas mais empobrecidas e mais vulneráveis da sociedade, a pobreza ela não vem isolada, né? Ela vem acompanhada da insegurança alimentar, ela vem acompanhada do racismo ambiental, da violência urbana, da exclusão rural. Então, a gente vem observando, né, nessa perspectiva da dimensão da experiência de vida dos jovens, que é preciso que a gente vá construindo dentro dos nossos programas e ações uma perspectiva integrada dos direitos. Só que os dados que a gente tem hoje, né, inclusive o Censo GIF, né, a última edição do Censo GIF vai mostrar que hoje os investimentos em juventude estão concentrados nas áreas de educação e trabalho, né? E mesmo esses investimentos que são concentrados na área de educação e trabalho têm muita dificuldade de conseguir atender às populações mais vulnerabilizadas. Ao mesmo tempo, a gente vê que as áreas de segurança pública e de meio ambiente ainda têm poucos investimentos, mesmo que as juventudes tenham enfrentado com bastante gravidade, né, tenham se deparado com os impactos da crise climática, venham se deparado com o racismo ambiental, com o problema da segurança pública, com a desatualização da política de drogas que nós temos no país, e essas temáticas ainda não são tão discutidas pelo investimento social privado. É isso que o nosso guia vai mostrar, né? Uma espécie de paradoxo entre onde se investe e os múltiplos problemas que garantem que não todos os jovens vão ter os seus direitos garantidos. E aí, para comentar um pouco sobre esses dados, insights aqui dessa dimensão de experiência de vida, queria chamar a Júlia, do Instituto Otacílio Coser, para comentar um pouco dos dados do guia. Obrigada, tá funcionando aqui. Gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês hoje. Vou me autodescrever, sou Júlia Tavares, estou gerente da Fundação Otacílio Coser. Sou uma mulher branca, baixa, com cabelo no ombro, estou usando um vestido cor-de-rosa, um sapato preto. Gente, entre essas evidências que o guia traz, tem uma outra que não está aqui, que é entre os jovens que estão fora do mercado de trabalho e fora da escola, entre os 10 milhões de jovens no Brasil que estão nessa condição, 70% são negros, 65% são mulheres, e a maioria com filhos pequenos. Eu trago esse dado porque, para mim, ele conta história, ele revela experiências de vida, que é o eixo que a gente discute agora. Ele mostra uma série de direitos e de barreiras no acesso aos direitos que esses jovens enfrentaram, que passam por acesso à educação e trabalho, sim, mas à saúde, à segurança, a políticas públicas. Então, o que o guia traz de insight é a necessidade do olhar para a equidade. A gente precisa olhar para esses perfis mais vulneráveis e que estão no centro, né, desse grande problema do acesso a oportunidades, acesso a uma vida digna, né? Que é disso que a gente está falando no final das contas, né? Então, outro insight que o guia traz é essa necessidade de colaborações, de soluções integradas. E eu acho que esse chamado serve tanto para a gente pensar em soluções integradas, intersetoriais. Então, acho que como organizações do investimento social privado, a gente tem a responsabilidade de trazer as empresas para esse debate, para ela entender que ela é responsável por enfrentar os desafios estruturais do país. Então, a gente dialoga com as empresas, a gente convoca as empresas, mas a gente atua com o setor público onde é mais necessário. E aí, um pouco, a Fundação Otacílio Coser, que existe há 25 anos, tem um programa com escolas públicas há 20 anos. A gente entende que é na escola pública que começa o problema da inclusão produtiva, quando o jovem não conclui o ensino básico.
Então, a gente atua com mais de 100 escolas em 3 estados, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, olhando para o projeto de vida dessas juventudes. Depois eu vou contar um pouco mais. Mas um outro chamado é para a colaboração intrasetorial, que eu acho que é como o nosso próprio setor consegue se ajudar mais e complementar as suas especialidades. Então, esse guia é um produto de uma ação colaborativa, e eu queria convidar vocês também para conhecer o mapeamento pelas juventudes. Hoje a gente conseguiu colocar no ar, especialmente para essa mesa, o nosso chamado de inscrições para vocês poderem participar, quem tem organização com CNPJ ativo e atua com juventudes. Entrem no site foco.org.br e a gente lança as inscrições, porque a ideia é que a gente entenda no mapa do Brasil onde estão essas organizações, um raio-x, o que elas fazem, qual o público preferencial de idade, o público atendido, às vezes mulheres negras, comunidades tradicionais, ou mesmo jovens de escolas públicas, que é o nosso caso, para que a gente possa se conhecer e trabalhar com as nossas fortalezas. Então, fica esse convite aqui. Eu agradeço ao GIF, porque é a segunda vez que eles são nossos parceiros. A iniciativa Catalyst Now, não sei se vocês conhecem, é uma iniciativa global voltada para o avanço dos ODS. E a Fundação Roberto Marinho, que entra como apoiadora de divulgação. Obrigada a todos vocês. Júlia, a gente vem conversando, né, sobre como a gente pode contemplar as experiências de vida dos jovens nas nossas iniciativas, né? E, a partir da sua experiência, que sugestões você poderia dar para as empresas que querem atuar, né, com a multiplicidade de experiências de vidas de jovens, mas não sabem muito bem como lidar com essa diversidade, né? Como é que elas podem construir ações considerando uma participação ativa das juventudes nesses programas e projetos? Bom, eu acho que as empresas precisam entender sua causa. É importante que elas descubram qual que é a causa, que faz sentido para elas, às vezes, e a gente tem que ser sincero, para o negócio delas também, mas assumir essa responsabilidade. E uma vez que ela entende essa causa, que ela possa traçar estratégias e ações olhando para as prioridades dos jovens, né, para o que é necessário para aquele contexto. E, para isso, as soluções também não são únicas. Não tem uma fórmula que funciona em todas as regiões, em todas as realidades. Inclusive, se eu puder falar um pouquinho do programa Escola Aí, não sei se tem uma outra pergunta, pode falar. Eu brinco que esse guia traz tantos pontos importantes, a gente não preenche todos, a gente está aqui aprendendo de forma coletiva, né? Mas uma recomendação que eu acho legal é de valorizar o protagonismo do jovem, a liderança e dedicar a eles a responsabilidade por fazer acontecer, reconhecer seus erros, entender que eles podem. Né? Então, nesse programa que a gente faz com as escolas públicas, a gente tem os Guardiões da Juventude, que são um grupo de jovens necessariamente diversos. Eles formam times dentro da escola. Então, a gente convoca jovens de diferentes raças, com ou sem deficiência, com trajetórias irregulares na educação pública. Então, aquele jovem que está com risco de evadir, ele é convocado para ser um guardião. E ele vai liderar essas atividades dentro de um grande menu de opções. Então, ele pode fazer na escola uma gincana cultural, colaborativa, que eles lideram, eles organizam, todas baseadas nos eixos de projeto de vida. Mas ele escolhe o que faz sentido para ele, para os seus talentos, para as suas especificidades. E, durante essa gincana, pode ser desde uma realização de um show de talentos até uma atividade de valorização da cultura afro-brasileira. Ele vai desenvolver as habilidades para o mundo do mercado, para o mercado de trabalho, mas também autoestima, habilidade de comunicação e, acima de tudo, o vínculo com a comunidade escolar. Então, eles começam tímidos, travados, são jovens, às vezes, com problema de comportamento e que saem, enfim, num outro patamar e conseguem contagiar toda a escola com essa transformação, esse brilho no olhar, essa vontade de fazer acontecer e de reconhecer o seu potencial.
Perfeito, Júlia, obrigada. Eu acho que a gente vem enfrentando o desafio, e infelizmente é um desafio e não visto como uma oportunidade, que é deslocar a concepção de juventude como grupo que precisa de assistência, né, uma perspectiva muitas vezes paternalista, assistencialista, para uma concepção de juventude enquanto agente estratégico. Mas é um agente estratégico que pode e deve construir um projeto de sociedade com a gente. Eu acho que está aí o desafio, né, da gente não colocar para as juventudes, né, quais são os projetos de sociedade que essas juventudes precisam defender. Eu acho que a gente está num momento em que é importante que a gente traga as experiências de vida dos jovens para pensar os caminhos da sociedade que a gente quer. Né, para a gente pensar como a gente vai construir essa transformação, como a gente vai alcançar justiça social, ambiental e racial no Brasil. Então, acho que todas essas experiências vão apontando caminhos para como a gente pode fazer isso no cotidiano. Nai, você pode passar para mim, por favor, o slide? Aí, gente, seguindo aí no guia, né, a segunda dimensão com a qual a gente discute essa relação entre o investimento social privado e as juventudes é a relação com o território. Nesse guia, vocês vão ver, nessa parte do guia, vocês vão ver que a gente traz alguns dados sobre as desigualdades regionais e territoriais, mas a gente também está preocupado em trazer para a discussão como os jovens vêm desenvolvendo com o território uma relação de identidade e identificação. Né? Então, a partir do território, a juventude vem se organizando para pensar inovação política, social, econômica, porque no contexto territorial, na relação com a comunidade, a gente vê o engajamento político, o interesse social. Né? Muitas vezes a gente escuta, né, aquela perspectiva tradicional de que a juventude não tem interesse na política. A gente tem que perguntar em qual política. Porque nas políticas territoriais das comunidades, as juventudes estão envolvidas, sim. E é um pouco olhar para essa relação que os jovens estão estabelecendo com o território que a gente tem se debruçado nessa dimensão. E aí, para conversar um pouquinho sobre os dados de território e contar um pouco das experiências também nessa atuação com as juventudes, especialmente com as juventudes periféricas, que têm muito mais dificuldade de acesso aos recursos do investimento social privado, eu queria convidar a Rafaela, da Fundação FEAC, né? Eu acompanho o trabalho da FEAC em Campinas, morei lá até começo desse ano, e muitos projetos das juventudes periféricas têm recebido o fomento, né, da FEAC. Rafa, como é que essa perspectiva territorial pode ajudar a fortalecer os direitos das juventudes periféricas? Né? Como é que a gente pode fortalecer esse diálogo com o território? Como é que a gente pode trazer para o centro das ações e do investimento as experiências das juventudes periféricas para atuar com elas nesse território? Boa tarde a todos, todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Rafaela. Eu atuo na Fundação FEAC como analista de projetos para a juventude. Então, a Fundação FEAC fica em Campinas, né? Tem 60 anos de história, atuando especificamente na redução de vulnerabilidade social através do investimento social privado em projetos. Né? E aqui no RT, a Fundação FEAC também já está há pelo menos há uns 2 anos, e a gente vem participando de algumas discussões, mas trazendo o foco, principalmente, como a gente colocou no nome da mesa, né, para e com juventudes. E, quando a gente começa a falar de território, a gente entende o quanto é desafiador a gente pensar esse para e com. Né? Lá na Fundação FEAC, a gente tem uma mesa também, uma representação na mesa do Conselho Municipal de Juventude, e a gente tem discutido muito essa questão de como o território ele é esse espaço de identidade para a juventude. Né? Então, a juventude ela olha para esse espaço e ela se identifica com aquele território. Né? A gente até brinca e fala que a gente é muito territorialista, e, de fato, a gente tem sido mesmo territorialista. Né? Porém, quando a gente vai pensar soluções para esse território, muitas das vezes a gente deixa essa juventude a par dessa discussão. E esse é o grande desafio. Né? E uma das coisas que o guia traz é como a gente trazer esses processos. Né? Como a gente tem discutido que essa juventude ela é, sim, capaz de também trazer soluções para os desafios do território. Afinal, quem mais poderia ser tão capaz do que aqueles que estão e vivem
esse território e vive esses desafios. Esse é o grande desafio. A gente tem algumas iniciativas para dentro da Fundação que têm ligação direta com essas possibilidades. Então, dentro do último ano, a Fundação ela tem atuado também no eixo de desenvolvimento territorial. E, a partir desse desenvolvimento territorial, uma das grandes frentes que a gente colocou é um processo de escuta. Né? É preciso escutar esses territórios. Até para que a gente não se coloque naquele lugar de que eu tenho conhecimento, eu sou o investidor, então eu decido e eu defino onde eu vou investir. Dentro da Fundação, a gente tem um processo que a gente coloca à frente de todas as tomadas de decisão, que recebe o nome de Fórum Territorial de Juventudes. São, desde a metodologia, né, de como isso ia acontecer para dentro desses processos de escuta, os jovens estão lá. Mas eles não estão só sendo escutados, né, eles fazem todo o processo de gestão, né, desde escolher os territórios, até como isso acontece, a gestão financeira dos recursos para que esses processos possam acontecer. E a gente tem aprendido muito, porque o jovem ele é extremamente inovador. Né? E esse é um grande desafio. Né? A inovação é um grande desafio quando a gente olha a atuação das organizações da sociedade civil. Majoritariamente, eu posso falar de Campinas, é um território onde as organizações elas estão alocadas dentro da assistência social. E, em Campinas, o território, a juventude, ela tem se organizado para além dessas instituições. E aí também é um grande desafio, né, porque elas estão organizadas em um formato que, muitas das vezes, elas não têm um CNPJ ativo. Né, e como fazer com que, de fato, os recursos e as soluções propostas por essa juventude alcancem, de fato, os investimentos sociais privados. Esse é um grande desafio. Né? E, a partir disso, a gente tem fomentado também outras iniciativas. Eu separei um exemplo para trazer aqui também, que é de uma organização que ela foi fundada por um jovem lá em Campinas. Essa fundação chama Ozipa Criativa. Essa fundação ela tem um jovem majoritariamente à frente da sua atuação, mas ela tem uma especificidade que ela está dentro de uma das maiores ocupações da América Latina. E estar nesse espaço viver todos os atravessamentos de conviver com essa realidade de uma ocupação. A Ozipa ela é um espaço de criatividade, né? Então, hoje ela abriga várias ações e ela recebe recursos para atuar de frente com essa juventude que é presente no território e que se mobiliza, assim, como a Larissa trouxe, né, de exemplo. Eu acho que, muitas das vezes, o que falta mesmo é a gente poder ter essa escuta ativa e aberta para que a gente, de fato, reconheça os processos de transformação dessa juventude. Rafa, Rafa, a gente sabe que o investimento social privado e as organizações de juventude periférica olham para o mesmo problema a partir de diferentes lentes e de diferentes prioridades, urgências, etc. Né? Como é que vocês vêm desenvolvendo e ampliando um pouco mais, né, dessa relação de confiança entre investidor e as organizações de juventude periférica e esse senso de corresponsabilidade entre quem financia e quem atua na ponta? Você pode comentar um pouco para a gente como é que vocês têm trabalhado essa construção conjunta mesmo da ação entre a FEAC e as organizações de juventude lá nas periferias de Campinas? Um dos desafios que a gente encontra, né, que eu trouxe, é uma das questões da não formalização, né, dessas organizações, o quanto isso é desafiador para o investimento social privado, fazer com que o recurso chegue nessas pontas. A gente brinca lá, a gente fala que a gente precisa hackear o sistema, né, porque, afinal, esse é o desafio, mas a juventude ela é muito potente com relação a esses processos. E uma das frentes que a gente tem trago é o quanto a gente precisa valorizar a credibilidade nessa juventude, porque a gente se vê muito descredibilizado. Né? Então, hoje é um desafio enorme
a gente reconhecer que essa juventude tem, sim, capacidade para fazer a gestão desse recurso. Né? Os investidores eles têm esse desafio e esse medo, vou colocar essa palavra para não ficar tão ruim, mas o medo de investir nessa juventude e dar esses créditos para que eles, de fato, possam fazer essa gestão. O exemplo que eu trouxe da Uzipa, ela é um dos exemplos. Né? Então, hoje, a Uzipa ela passou por um processo de institucionalização para que ela pudesse hackear o sistema e ela pudesse fazer o repasse desses recursos para outras iniciativas que não querem se formalizar. Né? Mas eu acredito, Lari, que, principalmente, a gente precisa partir de uma gestão de confiança. Né? Então, a gente precisa, sim, fortalecer essas ações, essas iniciativas, num processo de confiança, de fortalecimento desses jovens, porque a gente vê também o quanto é desafiador para o jovem ocupar esses espaços de militância. Né? Eles precisam sobreviver de muitas outras formas, e com esse recurso que não chega, ele acaba sendo engolido por todos os outros processos da vida. Né? E acaba, assim, a gente perdendo jovens que poderiam ser grandes potências de transformação do território. Né? Então, é tudo isso. É muita coisa, né? Mas são grandes possibilidades quando a gente, de fato, acredita no poder transformador da juventude e do território. Perfeito, Rafa. Muito obrigada. Passa para mim, Nay, por favor. Eu acho que tudo isso que a gente vem conversando, né, nos exemplos que a Júlia trouxe, que a Rafa trouxe também agora, todas elas têm uma relação muito forte com essa terceira dimensão, que é a dimensão mais transversal do eixo, né, que é a dimensão da diversidade. Acho que nessa dimensão do guia, né, nós estamos tentando discutir a importância de nós adotarmos lentes interseccionais para compreender os desafios e as desigualdades enfrentadas pelas juventudes. Por exemplo, né, quando a gente está discutindo evasão escolar, quando a gente traz os dados de gênero e raça, a gente vai olhar, vai perceber, né, que são as jovens negras as que mais evadem da educação formal, e que isso tem muito a ver com o modo como as jovens negras são incumbidas pelo trabalho de cuidado e pelos serviços domésticos desde muito cedo dentro das suas casas. Né? O encontro dessas violências racistas, sexistas e territoriais também, que vão produzir problemas complexos que, como a gente viu na dimensão da experiência de vida, né, como a gente falou, as dimensões elas estão articuladas, vão complexificar o modo como a gente constrói as nossas ações para enfrentar as desigualdades. Se a gente vem entendendo no setor que a gente não pode trabalhar com juventude no singular, que a gente precisa trabalhar com juventudes no plural, trabalhar com juventudes no plural significa pensar tanto uma lente interseccional para ler os problemas, quanto considerar a interseccionalidade nas soluções que a gente vem construindo. Né? A gente tem vários indicadores que mostram como as juventudes negras, em especial as jovens negras, estão nos piores indicadores de acesso à educação, a trabalho, que saem da faixa etária de juventude com 2 vezes mais chances de estarem desocupadas na comparação com os jovens homens brancos de 29 anos, né, que têm grandes chances de estarem na informalidade, que estão restritas às áreas de trabalho de serviço doméstico e serviço de cuidado, e não que essas áreas sejam menos dignas. O problema é que essas áreas são as menos valorizadas, as que menos recebem recursos, as que menos acessam direitos trabalhistas. Então, quando a gente olha por essas lentes interseccionais, a gente vai ver a necessidade de construir, primeiro, né, ações de equidade racial, de gênero, adotar essas perspectivas equitativas no modo como a gente organiza os financiamentos, e também da importância de trazer as juventudes negras, especialmente as jovens negras, né, para os processos decisivos, para os espaços deliberativos das organizações do investimento social privado. Né? Eu queria aproveitar esse momento, principalmente na dimensão da diversidade, para destacar, né, um momento histórico que a gente vai ter esse ano, que é a Marcha de Mulheres Negras, que vai acontecer em Brasília,
Brasília, em novembro, né? Uma oportunidade incrível do investimento social privado, fortalecer a participação social das juventudes negras, das jovens mulheres negras, porque são essas jovens mulheres negras que, apesar de estarem nos piores indicadores socioeconômicos e políticos, são as principais lideranças das organizações, né? Eu queria compartilhar com vocês alguns dados da pesquisa de juventudes negras que a gente está desenvolvendo no movimento. A gente entrevistou 109 organizações de juventude negra em todo o país, né? As principais lideranças a maioria dessas organizações são lideradas por jovens mulheres negras, que não estão passivas, elas percebem a dificuldade de acesso à educação, as dificuldades de acesso à igualdade de direitos, e estão pautando, mesmo sem acesso a direitos e acesso ao recurso do investimento social privado, diferentes estratégias para enfrentar e denunciar esses problemas. Essas jovens vão ter uma grande oportunidade de mostrar a sua mobilização política, a sua força política e cobrar o governo por políticas públicas de equidade racial nessa marcha, que é a Marcha, né, de Mulheres Negras, que vai acontecer em novembro, a segunda edição, 10 anos depois da primeira, né, que tem aí o grande objetivo de levar 1 milhão de mulheres negras para Brasília. Então, queria convocar quem tiver interesse em fazer investimento em juventude, olhar para a participação das jovens negras nesse momento, que vai ser fundamental para a democracia brasileira, né? Mas, infelizmente, apesar da expertise e da inovação política, econômica e social que essas juventudes vêm desenvolvendo nas suas organizações, a gente, quando olha para os dados do investimento social privado, vê que esses jovens, diferentes dos jovens brancos, de classe média alta, que são, né, assimilados pelo investimento social privado para atuar como lideranças, esses jovens não entram, né, como força de trabalho no investimento social privado, né? Esses jovens não estão nos conselhos, mas nem só nos conselhos, né? Não estão atuando dentro das organizações de sociedade civil que têm financiamento, que têm profissionalização, né? Muitas das organizações de juventude negra, elas estão atuando de forma voluntária, com recursos próprios, com autodoação. A principal fonte de recurso é o poder público, ainda assim, a doação dos próprios membros. Então, a gente vê, né, que, por mais que a gente perceba que essas organizações estão desenvolvendo expertises de mobilização política, enfim, a mobilização que os coletivos de mulheres negras e de jovens negras estão fazendo desde o começo do ano para essa marcha é algo muito importante, assim, que a gente poderia aprender muito com o modo como elas estão organizando comitês municipais, comitês estaduais, né? Estão construindo articulações políticas. Eu fiquei tão feliz quando eu abri o kit do GIF e tinha o material sobre a Marcha das Mulheres Negras, porque essas inovações políticas podem ensinar muito para o investimento social privado sobre mobilização de rede, sobre articulação, sobre utilização estratégica de recursos, né? Sobre eventos de grande escala. Então, quando a gente fala dessa interseccionalidade para olhar não só para fora, a gente também está falando de como a gente olha para dentro, para as organizações de investimento social privado, para os conselhos, né? Os dados que o próprio Centro do GIF mostram são bastante assustadores quando a gente pensa nas políticas de diversidade e inclusão dentro dos conselhos deliberativos do investimento social privado, né? Acho que os dados do último censo vão mostrar que 80% das organizações associadas declararam que não tinham políticas de diversidade, né? Menos de 30% das organizações associadas ao GIF não tinham pessoas negras nos conselhos deliberativos, e são dados do censo do GIF. Então, a gente vê que ainda tem muito para avançar no quesito de diversidade e inclusão, que a gente considera fundamental para que os programas também reflitam essa diversidade no modo como escolhem como e onde financiar as ações, né? E aí, falando de financiamento, eu vou passar para a dimensão dos recursos, porque aqui, nessa dimensão, a gente trouxe para a discussão, né, tanto as dificuldades que os coletivos de juventude vão mostrando em torno do acesso, né, aos recursos, então, como essas organizações vêm sofrendo para conseguir acessar esses recursos, mas também a gente vem mostrando um pouco do modus operandi, digamos assim, do investimento social privado, os principais desafios para que as juventudes consigam acessar esse recurso. E, para conversar com a gente um pouco sobre isso, eu queria chamar a Carla, do programa Juventudes Potentes, né, para
ajudar a gente a refletir como é que a gente pode enfrentar, então, esses modus operantes do financiamento, né? Como é que a gente pode atuar para que, de fato, o recurso chegue às juventudes, especialmente para as juventudes periféricas e para projetos liderados por jovens. Obrigada, Larissa. Queria começar também aproveitando e agradecer por estar aqui no painel. Eu estou representando o grupo de jovens pesquisadores que estava no desenvolvimento do guia. Então, não falando sozinha aqui, mas falando no nome de um grupo de jovens. Eu sou a Carla, sou uma mulher branca, de cabelo curto e escuro, uso óculos, estou de vestido, e sou uma das representantes aqui da UWB. E no programa do Juventudes Potentes, eu atuo como analista de monitoramento e operações, que fez todo sentido quando me chamaram para falar do eixo de recursos, porque eu acompanhei muitos projetos que a gente fez para desburocratizar o recurso, né, para o recurso chegar na mão de lideranças jovens, para o recurso chegar nas organizações de território. Então, acompanhei aí e vi que é possível, né, Larissa? E aí, pensando nisso, em como fazer, a primeira coisa que a gente pensa é tornar os processos mais amigáveis, menos burocráticos, né, mais ágeis. A gente tem uma experiência muito positiva, que é com o nosso programa o Microfundo, para jovens dos territórios, em que a gente seleciona coletivos de jovens e apoia esses coletivos, né, e consegue captar recurso e capilarizar para esses coletivos. E nele a gente tem um processo de um edital facilitado, com uma linguagem muito simples. A gente tem um grupo de jovens, né, que fazem ali parte do nosso conselho para quando a gente vai escrever esse edital. A gente tem um processo humanizado na parte de documentação e na parte de repasse de recurso. Então, tudo isso é muito importante para que esse recurso consiga chegar, de fato, na ponta, né? Ele é um programa feito de jovem para jovem. Então, dessa forma, o recurso ele consegue chegar até essas lideranças. E uma coisa que a gente sempre pauta é que não é porque a gente está desburocratizando que a gente passa a ser uma organização menos séria, menos transparente, né? A gente sempre busca o equilíbrio ali entre conseguir tudo o que a gente precisa de documentação, de burocratização, mas que também seja facilitado para a ponta, para que ela consiga acessar. Porque também não adianta a gente sempre ter editais super burocráticos que a ponta não vai conseguir acessar, porque o recurso não vai chegar lá. Um segundo ponto também que o guia traz para a gente, para facilitar essa chegada do recurso, é que, para além do recurso, também é importante a gente fortalecer essas juventudes e essas organizações. Então, a gente sempre busca trabalhar com o impacto coletivo, dividindo as responsabilidades, né, trocando aprendizados, que esses coletivos, essas organizações, também trabalhem em rede, porque, dessa forma, elas conseguem cada vez ter mais autonomia para acessar mais recurso, né? Então, junto com o recurso, é importante que venha também esse apoio para essas lideranças e para essas organizações. E uma terceira parte, que é uma parte que o grupo de jovens ele frisa bastante para esse recurso chegar, é que tudo seja feito com as juventudes, né, e não só para as juventudes. Então, muito importante a gente fortalecer a voz dos jovens, a gente ter, nos projetos, conselhos políticos que tenham jovens, que a gente, para além também de trazer eles para os nossos planos estratégicos, dê condições mínimas, né? Então, se esse jovem está na sua organização, que ele seja remunerado. Se esse jovem ele vai participar de um conselho, que ele tenha algum tipo de ajuda de custo para ele estar ali, né? Porque a gente sabe da realidade. Então, para além da oportunidade, também é importante a gente pensar muito em condições mínimas, né? Hoje em dia, a gente faz bastante isso com o núcleo jovem, no Juventudes Potentes. Eu acho que isso foram os 3 principais eixos que mais apareceram no guia como possibilidades de caminho. E aí, uma provocação que o grupo deixa, né, eu até anotei que os jovens falaram muito, é que só 8% do recurso da filantropia chega no território de base, né, chega na mão de juventudes, chega na mão dos territórios. E aí, para além desse painel inspirar, como a gente também pode ser movido para a ação, né? Depois do Congresso, quantos porcentos a gente consegue chegar do recurso da filantropia nas bases territoriais?
acho que isso que você colocou, e um pouco da próxima pergunta também, dialoga com o que a Rafa trouxe sobre essa relação de confiança entre o investimento social privado e as juventudes. E aí, Nai, enfim, você ocupa aí a posição de gerência no programa de Juventudes Potentes, e acho que um desafio que a gente conhece, que acontece com frequência, infelizmente, é essa insegurança sobre a expertise das juventudes para fazer uma boa gestão de recursos para os seus projetos, né? E, às vezes, de fato, existem dificuldades para acessar um determinado letramento de trabalho com o recurso do investimento social privado, e do recurso público nem se fale, que é muito mais burocrático, né? Então, essas organizações apontam mesmo algumas dificuldades de conhecimento burocrático, administrativo, financeiro, né, que, por vezes, provoca essa desconfiança do investimento social privado, né, de que essas organizações de juventude vão conseguir fazer uma boa gestão dos recursos, né? O guia vai mostrar que isso implica em processos de prestação de contas muito mais rigorosos e criteriosos, processos burocráticos, né? Investimentos de menos prazo, com pouca possibilidade de renovação. E aí, Nai, acho que a gente vinha conversando um pouco sobre isso, né? Como é que você acha que a gente pode conciliar essa necessidade de alguma formação dentro desse letramento que é tradicional no investimento social privado, mas também os processos de autonomia e de inovação de gestão que as juventudes fazem nos seus projetos, né? Você conhece alguns exemplos de como é que a gente pode equilibrar isso, fornecer essa formação nesse letramento que é tradicional, mas, ao mesmo tempo, respeitar as formas de organização das juventudes e das organizações periféricas que atuam com juventude? Obrigada, Lari. Boa tarde, gente. Então, eu sou a Nayara, eu sou gerente do programa Juventudes Potentes, já vou explicar o que é. Sou uma mulher branca, de estatura média, cabelo castanho, olho castanho, estou de roupa preta hoje. Bom, queria começar falando que investimento, né, recursos, é impossível a gente falar dessa pauta sem associar com risco, né? Até a nossa própria carteira de investimento pessoal, quando você vai no banco, quando você vai falar de investimento, primeira coisa, qual que é o seu perfil? Você é conservador? Você é agressivo? Como é que você vai fazer para direcionar seu recurso? Então, eu queria colocar ao lado de que não dá para a gente ser extremamente romântico quando a gente fala de investimento diverso, de investimento na causa do investimento social privado. Por quê? A gente vai ter um nivelamento diferente de apetite para esse risco. E aí o que eu queria trazer, respondendo aqui a Lari, é o exemplo de um tipo de investimento que é através do impacto coletivo, através de coalizões. O que significa isso, né? O Juventudes Potentes ele trabalha dessa forma, ele é uma coalizão que nasce numa iniciativa do Instituto Aspen. Ele está em 17 cidades, em 9 países hoje. Em São Paulo, eu lidero a unidade de São Paulo, junto com a United Way Brasil e mais um comitê gestor formado por mais 7 organizações. E a gente decidiu trabalhar em rede, em coalizão, fazendo um fundo de investimento para poder atuar de forma sistêmica e chegar nos territórios compartilhando riscos, tanto operacionais quanto reputacionais. E por que isso é importante? Uma organização sozinha, se ela vai atuar na causa do investimento e atuar com juventudes, ela vai correr determinados riscos. Mas se ela faz isso junto com outras organizações, ela vai compartilhar conhecimento, boa prática, ela vai colocar o dinheiro co-investindo com outras organizações. Então, essa escalabilidade ela fica muito maior, né? A gente tem mais impacto, tem mais número de atendimentos. E a gente, com certeza, vai conseguir pensar junto onde que a gente quer chegar em termos de resultado final. Não é uma organização sozinha atuando diretamente com as juventudes, é uma rede que vai compartilhar esse tipo de risco. E aí o Juventudes Potentes hoje ele atua principalmente com os territórios periféricos da cidade de São Paulo. A gente faz um programa chamado Fundo Territórios Transformadores. Já foram mais de 40 organizações de base territorial atendidas. A gente faz regrant, né? Então a gente pega o dinheiro de organizações que doam para o programa e repassa ele para as periferias. Esse processo ele passa por um due diligence, né, por uma seleção qualificada, a gente visita os territórios, a gente faz tudo com muita precisão, né, não é um projeto aventureiro,
Mas, ao mesmo tempo, a gente faz chegar na ponta, a gente faz chegar onde os investidores que doam através do nosso programa não conseguem chegar sozinhos, né? Um dado interessante que eu achei, queria compartilhar com vocês, hoje nenhuma organização de território que a gente apoia está aqui no GIF. Então, assim, isso diz muito, né? O diálogo que a gente tem com os institutos, fundações e empresas aqui hoje, ele ainda passa por intermediários como Juventudes Potentes, né? Então, a gente busca levar não só recursos, mas também conhecimento, pesquisas, né? Uma pesquisa como essa que a gente lança, a gente já lançou mais de 10 pesquisas de 2020 até agora. Então, isso chega nas periferias através de encontros colaborativos, trocas de boas práticas, além de conexões, né? A gente faz com que essas organizações se conectem, se conheçam e passem a trabalhar juntas, né? Então, existe uma série de condicionalidades para que esse recurso chegue na ponta, assim como uma política pública atua. E, por outro lado, a gente trabalha também com empresas, né? O eixo que emprega jovens na causa da inclusão produtiva. O programa ele olha fortemente para a empregabilidade de jovens de periferia. E aí o nosso papel com as empresas passa por informar, sensibilizar empresas, principalmente C-levels e RHs, para que eles contratem jovens de periferia, né? Para que isso realmente gere resultado. A gente tem uma premiação para empresas através do selo da Great Place to Work, então a gente premia melhores empresas para jovens potência trabalharem. E a gente tem feito um trabalho muito forte de sensibilização, onde a gente leva CHROs, né, líderes de RH de empresas, para conhecerem os territórios periféricos ao vivo e a cores. Então, a gente leva essas lideranças para conhecer a periferia, conhecer a realidade, né, gente? E a partir disso, Lari, eu acho que a gente começa a quebrar essa visão de que as periferias ainda carregam, de que as empresas não vão entender como fazer o investimento, de que existe risco em investir na juventude. Mas como que é contratar um jovem negro, uma mulher negra que já é mãe, que foi mãe, né, na adolescência? Mas ele está ainda fazendo ensino médio público, ele mora a 2 horas de distância aqui da minha empresa. Então, todos esses assuntos eles são tratados junto com os jovens, com uma metodologia, num programa que a gente desenvolveu chamado Elevado à Potência. Então, tudo isso faz parte desse trabalho da coalizão. A nossa governança hoje, a gente conta com 80 organizações na rede do Juventudes Potentes. A gente tem um comitê gestor com 7 institutos e fundações que colocam dinheiro para tudo isso acontecer. Não só recursos financeiros, mas inteligência também. Eles estão todos os meses se reunindo com a gente para discutir estratégia, para discutir impacto coletivo e como chegar nas periferias. Então, nada que a gente cria de estratégia é feito sozinho. E a gente tem também o Núcleo Jovem, que é uma instância de governança jovem, hoje conta com 30 lideranças, que tomam as decisões também junto com a gente. A gente não decide nós mesmos o que a gente vai fazer, isso passa também por essa instância de embaixadores jovens, de líderes jovens. O programa de 2020 até agora, ele acumulou 60 mil jovens conectados à nossa rede, numa base de dados, num CRM, né? Então, tudo é muito monitorado. A gente impactou 30 mil jovens formados, principalmente em economias de STEM, né, economias digital, criativa, habilidades socioemocionais, apoiando sempre via organizações de base territorial. E a gente apoiou mais de 15 mil jovens a obterem vagas de emprego, a obterem renda, né, aumento de renda. Até 2030, a nossa meta é atingir 100 mil jovens. E a gente está hoje com esse número de 60 mil. Então, metade do programa, metade da meta em andamento. E aí o que eu deixo também é essa fala, né? Se só 8% do investimento social privado chega nas periferias, como que a gente pode fazer em rede, em coalizão, com que esse investimento aumente, né? Já que a gente quer diminuir o nosso risco na hora de operar como instituto e uma fundação grant maker, por que a gente não procura quem já faz, quem está pensando coletivamente, para fazer com que esse risco diminua e o impacto aumente, né? Obrigada. Acho que uma das coisas que você coloca na sua fala que eu acho que é muito fundamental para a gente conseguir esse aumento que você
comenta, é enfrentar os estigmas mesmo que acompanham, né, as periferias, que são estigmas de fora para dentro, né? Acho que esse contato com as organizações de periferia podem mostrar como essas organizações e essas lideranças jovens estão construindo as inovações políticas para pensar a sua relação com o território, com a comunidade, promover desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, engajamento político. Né? Acho que muitas frentes... se a gente tem um congresso do GIF que está discutindo descentralização e democratização, com certeza tem inteligência coletiva das organizações periféricas pressionando e tensionando as nossas organizações a fazer esse debate. Né? Acho que não foi do nada que o GIF desenhou a temática desse congresso. Né? Então, se essas organizações não estão aqui, o que elas estão discutindo está chegando de alguma forma. E é a pressão política que essas organizações estão fazendo, que a gente vê causando efeito no modo como a gente pensa as nossas próprias ações. Obrigado, viu, Nai? Passa para mim, por favor. E a gente chega na última dimensão do nosso guia, que é a dimensão da política pública. Né? A gente tem tentado discutir a importância dessa relação entre investimento social privado e o poder público na garantia de direitos das juventudes. Né? Se a gente sabe que os nossos projetos, os nossos financiamentos, eles causam algum impacto na vida dos jovens, a gente sabe que a transformação a longo prazo e a consolidação da garantia de direitos só vai acontecer num diálogo com o poder público. Né? A gente vem discutindo como, muitas vezes, não substituir, né? não ser visto nesse lugar de substituição dos poderes públicos, principalmente em âmbito municipal, né? Que é esse âmbito mais direto ali de atuação. Né? A gente tem uma política pública de juventude que ainda é incipiente, mas nós temos o Estatuto da Juventude, que é uma política que já tem 10, 12 anos, né? E que defende 3 questões, e que, por mais que essa política ainda não chegue a todos os jovens, eu acho que tem 3 pontos do Estatuto da Juventude que são fundamentais, e que acho que a gente, enquanto investimento social privado, campo da organização da sociedade civil, filantropia, precisamos usar o nosso capital político para defender esses 3 pontos que o Estatuto da Juventude já reconhece. O primeiro ponto é a necessidade de equidade de direitos e oportunidades para diferentes juventudes. O segundo ponto é o reconhecimento que só a intersetorialidade vai promover a equidade de direitos e oportunidades, ou seja, a gente precisa trabalhar com os múltiplos setores do governo e trabalhar com os múltiplos agentes estratégicos que atuam com juventude também na sociedade civil, no poder, no recurso privado. E o terceiro ponto é: garantia de direitos de juventude demanda a gente pensar a participação social dos jovens no desenho das políticas públicas, no acompanhamento, monitoramento das políticas públicas. São 3 pontos que o Estatuto da Juventude já reconhece, né, que são fundamentais para a gente garantir, né, os direitos básicos da juventude, mas que ainda não são colocados em práticas, principalmente quando a gente olha para os grupos de juventude mais marginalizados. Né? E aí, nesse sentido, eu queria chamar o Marcelo, né, da Fundação Roberto Marinho, que trabalha aí com essa relação com o governo, para conversar um pouco sobre essa relação entre poder público e investimento social privado, que se reflete, por exemplo, em parcerias público-privadas. Né? Você teria exemplos de parcerias nesses moldes que mostram como o investimento social privado pode contribuir para essas políticas públicas de juventude a partir desses 3 eixos que eu comentei? Bom, boa tarde, eu sou Marcelo Bentes, Relações Institucionais da Fundação Roberto Marinho. Sou um homem branco, alto, uso óculos, cabelo e barba grisalha. Estou de calça jeans, camisa branca e paletó azul. Então, sim, a articulação com o poder público em torno de qualquer política pública, ela se dá primeiro em torno de uma causa. Quando você identifica a sua causa. E, a partir daí, você começa uma construção em torno dessa causa. E, inexoravelmente, você vai parar no poder público, que é o agente responsável por essa ação. Nós, já desde o início dos anos 2000, por exemplo, atuamos com a aprendizagem profissional, lei da aprendizagem. Fundamos, junto com o Ministério do Trabalho, todos os fóruns
regionais de aprendizagem, 27 fóruns e mais o Fórum Nacional. Por que eu estou falando isso? Porque é nesses fóruns que as instituições discutem os rumos da aprendizagem dessa política pública de inclusão de jovens. Isso nos territórios, mas também no nível nacional. Então, nesses fóruns você tem as entidades implementadoras, você tem representantes da sociedade civil, você tem representantes de movimentos da juventude. Então, quando você cria esse arcabouço de discussão, você consegue avançar junto ao poder público. Agora, nem sempre o poder público também é aberto à discussão. Nós já vivemos momentos diferentes nesse país nos últimos anos. E existe uma forma também, você não precisa parar de trabalhar. Então, em alguns momentos, nós nos dedicamos aqui à geração de evidências. Nós trabalhamos junto com o movimento no Guia, agora estamos junto com a Fundação Otacílio Coser, também nesse processo de geração de evidências que subsidiam a política pública. Então, eu acho que assim, o nosso papel enquanto terceiro setor é no fortalecimento da política pública, na discussão da política pública e nos rumos que ela tem. Quando a gente fala de juventude, a política pública é muito dinâmica, porque a juventude é dinâmica. Ela vai ser sempre o primeiro elemento a sentir a transformação. Então, se a gente está falando de mundo do trabalho, é só a gente olhar para 10 anos atrás o que era o mundo do trabalho e o que é hoje. As mudanças todas. E não adianta a gente querer negar. A gente tem que entender o que é a mudança, o impacto disso, como as juventudes lidam com esse impacto, recebem esse impacto, e como, a partir disso, a gente consegue dialogar com o poder público para que possamos potencializar o ingresso das juventudes no mundo do trabalho. Então, eu acho que é um pouco por aí. Marcelo, acho que o investimento social privado, o terceiro setor e as organizações de juventude, né, às vezes tem um acesso diferenciado, né, aos espaços de incidência política mais diretos, principalmente no governo, na política institucional. Como é que vocês têm pensado, né, a participação das juventudes nesses processos de tomada de decisão, né? Como é que vocês conseguem construir formas de fazer circular a perspectivas, as experiências dos jovens nessas discussões que muitas vezes são muito fora, né, da realidade de dos jovens que estão nas camadas mais vulneráveis, né? A gente, de novo, escuta, né, essa suposta falta de interesse da juventude na política, mas é uma falta de interesse que mascara, na verdade, o quanto a política é inacessível para esses grupos, né? Como é que vocês tentam lidar com essa distância entre a política institucional e a perspectiva da juventude? Eu acho que aí tem várias dimensões, né, nesse acesso das juventudes às políticas públicas. Eu acho que o primeiro contato da juventude com a política pública ela está no nível territorial, ali do seu universo, onde ela sente a ausência do Estado ou ela sente que o Estado poderia lhe apoiar ou lhe ofertar algo a mais. Só que ela está ali naquele nível muito territorial. O que a gente tem feito, a partir de pesquisa, a partir do próprio diálogo com as juventudes, é fomentar nos jovens o seu poder de argumentação e o seu poder de influência na mudança da realidade. Agora, isso pode se dar de inúmeras formas. Isso vai muito de quem é esse jovem, do perfil desse jovem e de como ele vai se articular. Em todos os fóruns que a gente participa, dentro do nosso espectro de atuação, nós trazemos jovens para falar, para se posicionar. É claro que a gente sabe também que você pegar um jovem e trazer para dentro de uma reunião no ministério, aquele ambiente por si só já vai oprimir boa parte dos jovens, é fato. Então a gente também tem que saber que o poder de decisão do jovem parte também de um movimento de maturação desse jovem. Ele vai entendendo passo a passo, desde o território, do momento em que ele inicia a luta no território, desde que ele inicia o seu poder de fala no território, e a partir daí ele vai crescendo essa discussão, ele vai amadurecendo também, para que ele vá entrando em outros fóruns. E isso é super natural. O que a gente tem trabalhado muito é como você exerce o seu poder de fala, como você pode, dentro da sua realidade, se manifestar e ser ouvido, como você pode se articular.
e aonde você pode chegar. Ele pode chegar a qualquer lugar, desde que ele esteja articulado, desde que ele tenha uma proposta clara e desde que ele possa debater. Então, o nosso papel muito está nesse apoio, de fortalecer os jovens nos fóruns. Em todos esses fóruns regionais que eu mencionei, há espaço para o jovem. No próprio Fórum Nacional de Aprendizagem, existe como membro efetivo uma cadeira para as juventudes. Então, para que ela possa falar, a política pública não pode ser feita para a juventude, ela tem que ser feita com a juventude, ela tem que ser escutada. Porque se for de mão única, ela não vai ser efetiva. Então, é muito por aí. Eu acho que assim, o nosso papel, como a gente atua, é dando fala a esse jovem, fazendo com que ele exerça o seu poder de fala, que exerça o seu poder de articulação, para que ele possa participar dos fóruns e também fomentar espaços nesses fóruns. Porque participar também, por si só, não é uma coisa tão simples se você não abrir esse espaço para ele, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. É uma construção que a gente faz junto com os jovens e também junto com o poder público para que esse jovem seja recebido e seja ouvido. Acho que isso que você comenta é muito importante, porque não basta colocar, né, a juventude para dentro se esse espaço não for acolhedor e a participação não for efetiva, né? Acho que dentro do escopo do que a gente pode fazer, a gente vem discutindo formas de fortalecer a participação social de juventude, pensando, né, nesse conhecimento sobre os espaços de decisão, da participação dos jovens nos conselhos e etc. Mas eu fico pensando, né, como a gente pode construir caminhos e forças coletivas mesmo para pressionar o outro lado também, né? Para pressionar o poder público, os poderes públicos, para transformarem essa linguagem mais acessível, não só para a juventude, mas para a população também. Porque a gente sabe que a falta de acesso à discussão política institucional, ela não é à toa, né? É uma estratégia política para que determinadas pessoas fiquem de fora do debate. Então, acho que a gente tem fortalecido dentro dos escopos dos nossos projetos, né, caminhos para que as juventudes possam acessar esses espaços, mas como é que a gente cobra que esses espaços sejam, de fato, participativos, né? Que eles, de fato, sejam acessados pela juventude para que elas possam ter poder de escolha, ter poder de influência, etc. Porque uma coisa é você entrar num espaço como esse, você participar de um conselho, do Conselho Nacional de Juventude, por exemplo. Outra é você, de fato, conseguir influenciar a política pública de juventude. Existe uma distância, infelizmente, entre essas ações, né? E acho que o que a gente vem discutindo é fundamental para conseguir fazer isso. E eu acho que mais do que você dar a fala ao jovem, é você dar o ouvido, né? Porque não adianta botar só para falar e deixa falar. Você tem que ouvir, né? Então, assim, exercitar também essa troca. Então, isso é que é muito importante, porque senão você fica uma fala vazia para ninguém. Então, você tem que dar ouvido e dar a devolutiva, e a partir daí você inicia a construção. Perfeito. Gente, a gente tem uns minutos, então a gente queria abrir para perguntas do público, a gente pode abrir para 3 perguntas, contribuições, reflexões, se vocês tiverem, né, colocações para a nossa mesa, para os nossos painelistas. Esse é o momento. O pessoal do GIF vai nos apoiar com o microfone. Vocês podem fazer a pergunta, direcionar para alguém da mesa ou distribuir, enfim, tá bom? Então, pessoal, eu me chamo Matheus Oliveira, prazer estar aqui com vocês todos, né? Eu sou de Belém do Pará, mesmo tendo sotaque carioca, mas eu nasci lá e trabalho com juventudes através do Fórum Paraense de Juventudes. Assim, eu queria mais contextualizar o cenário das políticas públicas de juventudes e orçamento para vocês entenderem qual é o nosso apelo, ainda mais no contexto da COP30, para podermos fazermos transformações no nosso território. Anualmente, a Secretaria de Igualdade Racial do Estado do Pará, que cuida das políticas públicas de juventude, tem 15 mil reais anuais para 144 municípios. E, dividindo isso mensalmente, é total. O setor da juventude, na real, todos os setores de direitos humanos do Pará, completamente desmantelados, mesmo pelo governo estadual, tem apenas 15 mil reais anuais para atuar com políticas públicas e promovê-las, né, defendê-las e etc. Isso dá menos de
Para fazer um folder. Dá para fazer, olha, dá R$ 8,40 para a gente tomar um Guaraná, quase nem isso, que tá R$ 10 lá. Dependendo do folder, não dá para fazer não, Não viu? dá para fazer, não. Valemos menos de 1 centavo, porque somos mais de um quarto da população, mais 2.300.000 e poucos mil jovens, e contextualizando esses dados, valemos menos de 1 centavo. E um período que nós estamos vivenciando da COP, para garantir legados, garantir a continuidade da vida, né, na Terra e das juventudes, isso, de fato, é uma tragédia. Tragédia anunciada, onde não se dá para sustentar os nossos direitos fundamentais, serão alcançados. Então, de certo, um apelo que a gente faz enquanto juventudes paraenses, porque a gente tem tecnicidade, a gente está organizado, mas, infelizmente, esses recursos têm muita dificuldade de chegar, de fato, à ponta. Muitas das vezes que a gente está realizando as nossas ações e atividades, eu mesmo já tive a oportunidade de captar, provavelmente só recebi um quinto do total que era para ser repassado, né, para a ponta. Então, assim, são muitas lutas e, de certo, a gente está querendo fazer uma ação. Tem algumas organizações aqui do Pará, como o Palmares Lab, né, que faz algumas atividades muito incríveis e pertinentes políticas públicas, e a gente se convida a estar colaborando, né, com o investimento social privado, com a filantropia, como um senso de entender que a gente tem que estar no centro do debate, não só na mesa sendo servidos, né? E o outro convite que eu queria fazer a todos e todas e todes é que hoje estamos comemorando, às 7h da noite, a seleção da nossa, esse nome é complicado. PICC, né? A campeã da juventude que foi anunciada, a Marcele, dá umas palmas para elas, queridas. E hoje vamos comemorar com um brinde que é uma campeã que lida com questões climáticas voltada para a COP30. Demorou muito para ser anunciado, isso dificultou muito as nossas articulações e captações de recursos para, por exemplo, eventos como a Conferência Global de Juventudes, Crianças e Adolescentes, que é a COE 20, ligada com a IUNGO, né? Mas agora, eu acho que com ela e, claro, com todos vocês e todos nós, podemos construir um processo onde a gente tenha recursos para fazer a transformação que a gente é capaz de fazer. Então é isso, um convite, uma contextualização e mais um agradecimento por vocês. Depois eu vou dar uma perturbadinha aí para os projetos e ações que a gente tem lá. E é isso, muito obrigado pela mesa. Perfeito. Tem que ficar em pé, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clésia Santos, eu sou do Rio de Janeiro, Belford Roxo. Baixada Fluminense de Belford Roxo não é o lado bonito do Rio de Janeiro, é a Baixada mesmo, onde tem 500 mil habitantes, mas não tem política pública para os jovens, não existem nada para os jovens, existem praças abandonadas onde os jovens ficam lá ociosos, sem ter o que fazer. E é um território marginalizado, com estigma muito forte de violência, mas isso não acontece mais dessa forma, como na década de 50, né? Que a violência era extremamente forte no território de Belford Roxo. Nós somos uma organização, um programa social, Sim, Eu Sou do Meio, e atuamos com educação, esporte, cultura, política pública e renda socioprodutiva para mulheres, mães solos, negras da Baixada Fluminense. E eu sou coordenadora da juventude lá da Sim, Eu Sou do Meio, e toco um projeto Conecta Jovem, que é todo voltado para a empregabilidade jovem, mas o foco não é o emprego só, é o desenvolvimento pessoal desse jovem. Então, como você disse, o socioemocional na ONG ele é extremamente forte e importante. Todos os eixos da ONG ele trabalha com o socioemocional. Temos um plano de desenvolvimento familiar, que é o desenvolvimento completo da família, então não trabalha só com o aluno, mas com a família, na integralidade dessa família. E aí, pegando um gancho que vocês falaram, né, a Rafaela falou sobre a documentação, temos todas as documentações, temos mais de 20 projetos já escritos, aprovados, mas o investimento não acontece, as empresas não fazem investimento. Aí essa fica a minha pergunta, né? Se já tem a documentação, está aprovado, por que não chega o investimento? E são projetos incríveis que a ONG faz por conta própria, com poucos recursos, poucos alunos, porque não dá para atender todo mundo. Então, a gente faz muito por nós. As doações são escassas, só acontece quando tem emergências, quando são enchentes. É um território que acontece enchentes.
desastrosas, mas o investimento não vem, só vem quando acontece uma calamidade absurda. E como que chega nessas empresas para mostrar que esse projeto já está aprovado, que existem juventudes potentes, incríveis, que são criativas demais, que só precisam de uma oportunidade para mostrar o que ela tem de verdade, né? E aí, como trazer essa visibilidade? A nossa missão é trazer visibilidade para essas pessoas. Como trazer? Se você já está fazendo, você está produzindo, você está dando resultados, mas você não tem investimento. Tenho certeza que a sua parte vocês estão fazendo. Tenho certeza disso. Mais alguma pergunta antes da gente... Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Isabel Paz, eu trabalho como assessora de projetos do Instituto Dragão do Mar, e eu sou aqui de Fortaleza, do Ceará. Então, o Instituto Dragão do Mar é uma organização social que faz a gestão de equipamentos públicos, são 16, nós atuamos na área da cultura, no meio ambiente, do esporte. Então, nós somos uma instituição grande, mas a gente, né, atua prioritariamente aqui, a gente não consegue ser alcançado por essas empresas, né, e instituições que atuam no Sudeste. Então, a gente tem projetos em várias áreas, né, incluindo na área de juventudes, né, e a gente tem essa dificuldade. Então, eu estou me colocando aqui como os colegas, né, para a gente chegar junto mais de vocês, especialmente, né. Nós temos um projeto que se chama Travessias Culturais, que é um projeto que atende jovens saídos do pós-medida, né, ou seja, das medidas socioeducativas. Então, são jovens que já têm uma trajetória de vida conturbada, e aí a gente, no pós-medida, ao contrário, quando eles estão na medida, a gente não tem assim, o controle, entre aspas, né, do projeto, a gente tem que fazer uma busca ativa constante desses jovens. Então, assim, é um processo muito difícil, e aí chega, por exemplo, o programa Rouaneira Juventude, que o recurso é de R$200 mil. A gente não consegue nem colocar uma bolsa decente para esses jovens, para eles se envolverem, porque a gente tem um problema de evasão grande de envolvimento, né, desses jovens, e assim, com um potencial enorme de mudar, de transformar socialmente, né, o projeto de vida desses jovens e assim, a situação deles e das suas comunidades e famílias. Então, eu estou me colocando aqui, né, assim, gostaria muito de conversar com vocês, mas é isso. Obrigada, gente. Você pode passar para outra moça que tinha levantado a mão, porque parece que teve um problema de ordem, mas não tem problema. Obrigada. Meu nome é Carolina Costa e eu represento o instituto americano que se chama Instituto Child Mind, que começou no Brasil no fim do ano passado e atua em saúde mental de crianças e adolescentes. O instituto tem um diretor de engajamento jovem, que é um cara de 22 anos, então a gente incorporou dentro da liderança da nossa área jovens, né, que trata do protagonismo. E a gente também implementou um comitê jovem no Brasil, com 15 jovens das 5 regiões diferentes, com vivências diferentes e tal. Minha pergunta é mais para a Carla. Assim, eu achei, a gente incorporou uma ajuda de custo, e para todas as atividades que a gente tem planejado no Brasil, no campo de saúde mental, que a gente tem atuação tanto em escolas quanto no campo da saúde, a gente pretende fazer grupos focais com os adolescentes e jovens envolvidos em cada uma dessas regiões. Mas existe uma conversa sobre engajamento jovem em projetos, que é, assim, apesar da gente ter escolhido um grupo diverso, o jovem não representa, né, todos os jovens como ele, né? O jovem, ele, né, se é um jovem negro, ele não representa a juventude negra brasileira, né? Então, eu queria perguntar um pouco o que você acha sobre isso, assim, como a gente consegue, apesar de ter formado um comitê que é diverso na sua formação, como que a gente potencializa ou escala esse tipo de engajamento com os jovens nas tomadas de decisões dos nossos projetos e atuações aqui no Brasil? Obrigada. Perfeito, gente. Muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou passar para cada painelista que faz comentários, principalmente nas perguntas direcionadas, e já encerro fazendo uma consideração final. Pode ser? Porque a gente está com o tempo curto e eu sei que o pessoal quer ir para o coquetel. Tá bom? Obrigada, Larissa. A gente entende que não é um jovem que vai representar todos os outros, né? Mas a gente busca tentar deixar o grupo mais diverso possível em perfil também, né?
Então, buscar jovens que tenham perfis diferentes. Então, jovens que são empreendedores, jovens que são ativistas nas suas comunidades, jovens que estão focados em estudos, jovens que estão fora do mercado e do estudo e de ONG, né? Então, quanto mais perfis de jovens a gente consegue congregar nesse grupo, nesse núcleo de jovem, mais eles vão estar representados. E é como o Marcelo falou também, né? Existe ali um nível de engajamento desse jovem. Então, também é importante que eles sejam preparados, que eles tenham formações em como se posicionar, que eles sejam preparados para ocupar esses espaços, né? E que, de fato, quando eles ocupem, faça sentido e que ele consiga levar a sua voz e a voz dos outros jovens, né? E não que ele só fique ali naquele espaço se sentindo retraído. E uma coisa que para a gente fez muito sentido é também que esse grupo de jovens, ele é liderado por um jovem. Então, isso foi uma coisa crucial para esse grupo dar certo. Então, ele era a pessoa que lidera esse grupo, ele também é um jovem, ele também é periférico, ele também passou por experiências muito semelhantes. E esse jovem consegue se conectar com o grupo todo e dar apoio e fortalecer esse grupo para que esse grupo, de fato, efetive a voz das juventudes. Então, o que a gente busca, além de uma diversidade de gênero e raça, é essa diversidade de perfil, essa congregação de todos os perfis com um líder que também é jovem, né? Quando a gente faz de jovem para jovem, passa a fazer muito mais sentido para a juventude. Queria fazer uma contribuição sobre isso também, porque eu acho que é impossível, de fato, a gente contemplar toda a diversidade da juventude brasileira nos nossos projetos. A gente trabalha no diálogo entre dados, evidências e experiências. Então, se a gente tem dados que mostram que a juventude negra, por exemplo, vive X, o nosso conselho de jovens, ele está funcionando para quê? Para confirmar ou questionar esses dados que são produzidos por pessoas que não são jovens negros, né? Esse conselho de jovens, ele deve trabalhar junto com o nosso conjunto de referências, dados, evidências e experiências sistematizados por outros projetos, por outras pesquisas, etc. Porque é nesse diálogo que a gente vai ver onde os dados estão falhando, onde esses sensos comuns sobre as juventudes estão falhando e onde essas concepções de fato são, às vezes, até mais graves do que os dados mostram. Então, acho que é sempre esse diálogo entre coletivo de jovens e dados e evidências, né? Porque, por mais que o jovem não represente toda a juventude negra, provavelmente ele vai ter uma experiência que é compartilhada com esse coletivo. É isso que a gente precisa confirmar quando a gente constrói conselhos jovens, né? O quanto essas experiências estão alinhadas com o que a gente conhece sobre juventude negra ou não, por exemplo. Vou passar para a Nay, porque eu acho que você pode contribuir com a pergunta da moça do Rio de Janeiro. E depois vou passar para a Rafaela, tá? Boa. Qual que é o teu nome mesmo? Clésia. Clésia, primeiro de tudo eu queria dizer que a gente entende sua dor, né? Quando você fala, nossa, as empresas não estão olhando para a gente, o recurso não está chegando, aqui em Belfor Roxo a gente está na Baixada do Rio, ninguém está olhando, então sim, assim, acho que esse guia traz evidências de que isso é real, infelizmente, e a gente lida com isso também no dia a dia do programa, quando a gente está falando dos territórios periféricos, e isso eu trouxe na minha fala também, quando eu falei que a gente não vê essa representatividade em espaços de liderança, né? Então, o primeiro ponto, acho que as recomendações que a gente traz, né, é buscar trabalhar em conjunto, né? Quando a gente fala de um trabalho em rede, coalizão, ele é bom na perspectiva de quem vai investir, porque ela diminui riscos, mas também é interessante para organizações de base comunitária, porque você vai procurar pares, você vai se associar com outras organizações, então você vai buscar apoio para você ser vista junto com outras organizações de base territorial e coletivos, né? Um segundo ponto é buscar organizações que já estão olhando para periferias e que estão investindo, né? E aqui eu vou falar em nome de colegas da nossa rede. A gente tem o Instituto Pipa, né, que faz essas conexões pelo Brasil todo. A gente tem o Instituto Fomenta, o Instituto FI, a ACP, que tem editais o ano todo aberto, de janeiro a dezembro, para organizações de base territorial submeterem propostas. Então, assim, buscar quem já está um pouco, como eu falei, do nivelamento, né? Olhando mais para a base territorial e falando, eu quero investir, eu quero assumir o risco de investir nessas parcerias.
E, em termos de recursos, também o óbvio, né? Buscar diversificar essas fontes, né? Além do investimento social privado, buscar recursos com financiamento direto de empresas, buscar editais governamentais, né? Então, você também ter uma dedicação como instituição para a captação de recursos qualificada, né? É óbvio que nem sempre dá para a gente pagar um RH, um funcionário exclusivo para a captação de recursos, muitas vezes ele está vinculado com a comunicação e com outras frentes, mas é uma área que é um investimento, né? Então, buscar também esse tipo de visibilidade, né? Que você falou, comunicar a tua causa, usar as redes sociais, buscar essas coalizões, diversificar a fonte de recursos, e buscar quem já está um pouquinho mais adiantado para bancar o risco de investir na periferia, né? Depois a gente conversa que a gente também tem um parceiro no Rio, que é na linha do Juventudes Potentes, que abriu o projeto lá, a gente pode te conectar com eles, que é o Going Rio, tá bom? Rafa, você quer comentar um pouco sobre o que faz o olho da FEAC brilhar? Clésia? Clésia. A Nay já deu, né, um panorama como um todo, assim, de algumas situações que eu tinha elencado para poder trazer, mas a parceria, ela é o grande desafio, né? Eu acho que quando você fala, primeiro, que bom que você está aqui, né, que você pode escutar. Eu não sei quantas outras mesas teve no GIF de Juventude, por exemplo. Né, eu acho que começa por aí, né? A gente já escolhe atuar com um público que, né, já está difícil a gente chegar nesse lugar. Então, esse é o primeiro desafio, o público. Então, acho que a gente parte daí, né? A gente precisa encontrar caminhos e organizações que acreditam ainda no poder da juventude. Né? Essa é a grande primeira causa, porque a partir daí, sim, a gente vai encontrar parceiros que desejam investir nas causas das nossas ações. Eu posso trazer da minha realidade de Campinas, um dos grandes desafios é encontrar as pessoas que escrevam para esses editais de financiamento, né, que vai diversificar essas fontes do recurso. Dentro das organizações, esse é o maior desafio lá. Né? Então, existem editais, existem caminhos, mas a grande dificuldade é fazer esse processo de como eu escrevo aquilo que eu faço tão bem. Né? Porque a gente sabe que a gente faz muito bem, mas como eu torno isso escrito para que realmente brilhe os olhos daquela pessoa, daquela organização que vai investir naquilo que as pessoas estão fazendo na base. Então, eu penso que esse é o grande desafio, né? Esse processo de transformar o que eu faço muito bem em um processo de escrita que vá atrair outros investidores, para além de tudo aquilo que a Nay já trouxe. Depois a gente pode conversar, assim, tem outras experiências em Campinas de organizações que estão desenvolvendo essas iniciativas de juventude para que possa fazer essas conexões e que esses processos eles se tornem mais sustentáveis, né, para que essas organizações elas continuem existindo. Posso complementar rapidinho? Claro. E aí fica um convite para essas organizações participarem do nosso mapeamento das juventudes. Você vai acessar as inscrições pelo foco.org.br ou fundaçãootaciliocoser.org.br. Então, mais uma ferramenta, talvez, para que a gente seja mais conhecida, as organizações, os seus perfis, os seus potenciais apareçam mais em todo o Brasil e que as empresas investidoras possam reconhecer esse trabalho tão bacana. E, gente, engraçado que eu sou do meio, eu conheço, eu trabalhei em Crioula, no Rio, e a Débora Silva, que é a empreendedora que criou a organização, ela já tem uma visibilidade pública muito legal, ela já foi no Luciano Huck, enfim, ela é bem reconhecida, mas eu, como comunicadora, penso, né, nesse desafio. Então, uma pessoa que já foi no programa de maior audiência da TV Globo enfrenta dificuldade de financiamento. Então, realmente é um grande desafio e vamos torcer para que esse painel contribua para melhorar esse cenário. Né?
Marcelo, você faz as suas considerações. Eu ia te perguntar se você tem ouvido alguma coisa sobre a participação da juventude no contexto da COP. Achei muito importante que você trouxe essa discussão, porque a gente vem fazendo reflexões, né, sobre essa participação efetiva das lideranças jovens, especialmente das lideranças jovens periféricas, no contexto da COP em Belém, né, que por mais que vá ser realizada no Brasil, tem parecido cada vez mais distante das lideranças jovens, principalmente das lideranças jovens periféricas, né? Tem ouvido alguma coisa sobre isso nas suas andanças, para compartilhar aqui com a gente? Não, particularmente sobre a COP, não. Eu particularmente, não tenho me envolvido muito, tá? Enfim, por várias questões. Mas eu queria só falar uma coisa com relação à questão de recursos, né? Falar pela nossa experiência. Nós, recentemente, montamos uma coalizão com instituições que implementam a aprendizagem em todo o país. Nós não aportamos recursos diretamente em instituições, a gente aporta know-how. Então, por exemplo, nós lançamos essa coalizão em agosto. Hoje nós temos 100 instituições em todo o território nacional que atuam em parceria conosco. Mas por que eu estou falando isso? Eu acho que tudo, como eu falei na minha primeira fala, eu acho que tudo parte de uma causa muito clara. Qual é a sua atuação? E, a partir dali, você direcionar o seu diálogo com instituições, com empresas que estejam alinhadas com aquela causa. É um pouco de como a gente faz. Eu lanço no universo das instituições aquilo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho know-how numa determinada área, eu tenho capacidade de articulação, de formação, e as instituições sinalizam, e a partir daí a gente inicia uma relação. Eu acredito muito nisso, eu acredito, como eu lido com a minha vida, e acho que é como a gente atua na Fundação, é muito em função da causa. Não adianta a gente se associar a uma instituição que não esteja alinhada com isso, porque vai ser 2 trabalhos, associar e depois o trabalho de desassociar. Então, a dica que eu daria, né, pelo que eu vejo do nosso lado, é você... Qual é a causa da minha instituição? É saúde? É educação? É esporte? Inclusão produtiva? Tá, e aí, a partir daí, você definir aquilo muito claramente, porque a partir do momento que você é tudo isso, você não é mais o resto. E a partir do momento que você está naquela veia, você vai se conectar quase que naturalmente com as empresas. E eu não estou dizendo que é fácil, né? Mas eu acho que você já elimina boa parte das dificuldades de acesso aí. O resto, aí já é a construção, é o diálogo com as instituições, com as empresas, e não é fácil, eu sei. Mas eu acho que a gente atua um pouco assim, e isso tem nos poupado, claro que numa outra dimensão, isso tem nos poupado muitos problemas. Porque a partir do momento que você está alinhado, a coisa flui quase que naturalmente. Entendeu? Então, o que eu poderia te dizer é isso. Eu acho que a causa determina o resto. Bom, vou fazer as minhas considerações. Já falei bastante, mas vou falar mais um pouquinho. Gente, esse desafio começa pelo fato de que a gente escolhe atuar com juventude. É muito difícil convencer as organizações, as fundações, de desenharem linhas específicas de juventude, porque muitas vezes vão estar trabalhando com juventude dentro de linha de educação e etc. Só que, às vezes, nesse contexto, você trabalha só com um recorte de juventude e com juventudes específicas, por exemplo, que estão dentro da educação básica. Às vezes, não é o contexto de juventude que a gente trabalha, e principalmente quando a gente reconhece a diversidade das experiências de vida de jovens que a gente precisa contemplar nos nossos projetos, né? Eu acho que um primeiro passo que eu acho que é efetivo, junto com as considerações que todo mundo colocou, é essa construção mesmo de parcerias com essas organizações que estão interessadas em descentralizar e construir ações mais representativas da pluralidade de juventude no nosso país, né? Acho que no Em Movimento a gente tem pensado muito nisso. Em todo projeto que a gente faz, a gente constrói uma governança ou um conselho político que traga as juventudes e as organizações que atuam com juventude em todo o país, principalmente porque a gente está trabalhando com pesquisa sobre jovens, e a gente está tentando fazer essa discussão que eu coloquei entre conselho de jovens, dados e evidências, para
mostrar que os dados não são só números, eles são experiências de vidas e pessoas que têm realidades muito distintas. E acho que é com essas organizações que a gente precisa conversar. Mas eu acho que o desafio principal, e que é muito difícil da gente discutir, é como é que a gente descentraliza o networking. Porque o networking, o contato, a conversa, é esse momento que a gente está tendo aqui, da gente conhecer as organizações, a gente trocar contato, a gente fazer relações, etc. Só que essa construção do networking acontece no Sudeste, acontece em São Paulo. Então, como é que a gente descentraliza esse networking a ponto da gente conhecer a sua organização, de conhecer a sua organização, para que aí a gente consiga inserir essas organizações nas redes de confiabilidade, porque ultrapassar essa barreira é bastante difícil. Eu acho que é importante a gente também não esquecer da qualidade do que a gente vem fazendo, porque é uma discussão de dois lados. É a gente pensar da nossa prática, da nossa linguagem, mas a gente tensionar e construir parceiras e parcerias que estão dispostos a tensionar o investimento social privado e a construção de parcerias. Né? Porque vocês podem escrever o projeto mais perfeito, mais lindo, com a linguagem mais perfeita, e ainda assim não conseguir financiamento, porque as redes são muito fechadas. Acho que a gente precisa discutir como é que a gente descentraliza o network. E eu não sei, gente, sinceramente. Eu estou entrando agora no setor e é bem difícil, viu? E olha que eu estou lá. Então, assim, são desafios que esse é um fórum estratégico para a gente fazer. Exatamente, pelo menos já está aqui. Eu acho que, não, de novo, não é à toa que o Congresso do GIF está discutindo descentralização e democratização do investimento social privado. Bom, gente, é isso. Obrigada pela participação, por ficarem com a gente aqui até o final. Estou à disposição, quem quiser conversar depois. Tamo junto. Abraços.